E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, tudo bem com você? Bom, caso essa seja a sua primeira aula comigo, pode acontecer. Muito prazer, eu sou a Renata, professora de trabalho e de processo do trabalho, aqui do meu curso, juíza do trabalho, aqui em São Paulo. Hoje, a gente vai conversar sobre um tema muito, mas muito importante, porque além de ser um tema que cai bastante por si só nas provas da OAB, ele também é um tema que vai nos ajudar a estudar outros temas mais para frente. Nós vamos conversar sobre teoria geral dos recursos trabalhistas. Então eu já vou colocar aqui. Opa, ficou um negócio esquisito. Ah, peraí que eu tô na lousa, deixa eu fechar minha lousa e colocar o PPT. Aí, ó, pronto. Teoria geral, só arrumar que tá feio, dos recursos trabalhistas. Agora sim. É muito, mas muito importante, como eu estava te dizendo, esse tema. Por quê? Porque os recursos trabalhistas, se você for analisar estatisticamente, talvez sejam a matéria que mais é cobrada na OAB. Então, por isso que a gente prefere dar uma aula completinha sobre teoria geral, para depois ficar mais fácil de a gente estudar cada um dos recursos trabalhistas, do que a gente ficar se matando, né, para explicar a teoria geral em cada um desses recursos. Então, por isso a gente fala agora sobre a teoria geral e depois você vai ser obrigado a aplicar essa teoria geral que você está aprendendo agora quando for estudar cada um dos recursos em espécie. Beleza? Então vamos lá. Sem mais delongas, dentro de teoria geral. Primeira coisa, pressupostos recursais. Nossa, até fiquei sem voz. Não sei se você reparou, mas eu fiquei sem voz. Eu coloquei um negócio aí que assim, eu sei que é óbvio para muita gente, mas eu sei que para muita gente não é. Então, eu preciso lembrar com você que o que a gente está estudando agora são os pressupostos recursais que se inserem na admissibilidade ou no conhecimento do recurso, e não no seu provimento. Vamos entender isso? Olha lá. Como eu te disse, eu sei que isso pode ser óbvio para você, mas tem muita gente que não viu isso. Então, eu sou obrigada a explicar. Quando eu tenho um recurso, eu sempre vou ter duas palavras na minha mente. A primeira é admissibilidade ou conhecimento, tanto faz, são sinônimos aqui pra gente. E a segunda é provimento. Na admissibilidade, o juiz ou o tribunal vai analisar se os pressupostos recursais estão presentes. Ele vai analisar se aquele recurso tem condições de ser julgado. Então é uma análise meio que formal. Eu vou primeiro analisar se aquele recurso tem preparo, se ele é tempestivo, e aí depois é que vai se entrar no mérito. Mas a admissibilidade é isso, análise dos pressupostos recursais. Ou conhecimento, tanto faz. Que é o que a gente vai estudar agora, né? São os pressupostos recursais. É isso. Superada a admissibilidade, é que vai ser analisado o mérito do recurso, e aí é que vem o provimento ou desprovimento, dependendo do caso concreto. Então, entendeu? Olha só, vou voltar aqui no nosso materialzinho. Ó, quando eu falo em admissibilidade ou conhecimento, eu estou me referindo ao seguinte: será que esse recurso tem condições de ser julgado? Ele tem os pressupostos recursais presentes? Sim, então tá bom. Aí agora nós vamos para o provimento. O provimento é a análise do mérito. Especificamente é aqui que vai se analisar o mérito daquele recurso. Tudo bem? Eu fiz uma tabelinha para você que assim, não se iluda. A OAB não vai ficar te perguntando quais são os pressupostos extrínsecos. Não, ela não faz pergunta idiota assim, ela vai te dar casos concretos, mas de qualquer forma, tá aí, ó. Pressupostos extrínsecos são regularidade formal, cabimento e adequação, tempestividade, preparo. E os pressupostos intrínsecos são legitimidade, capacidade, interesse e sucumbência. Eu só coloquei aí, assim, se você não sabe isso, é bom você decorar, porque você vai precisar para sua vida. Mas não se iluda, a OAB não vai perguntar quais são. Não, não vai. Ela vai te fazer casos concretos e por isso que a gente segue a nossa aula aqui, então, falando sobre cada um desses pressupostos. Muito rapidamente mesmo, porque eu não quero perder tempo com isso, a gente começa estudando os pressupostos recursais intrínsecos ou subjetivos, que são dois, né? Vamos começar com a capacidade e legitimidade. Eu vou falar rápido de propósito, porque a chance disso cair é muito pequena. Então, por isso que a gente vai ver rapidinho isso. Ó. A capacidade para interpor um recurso é a capacidade tradicional trabalhista, que está no artigo 793 da CLT. O que eu quero dizer com isso? Quem é que pode ajuizar uma ação trabalhista sozinho, sem ser representado por ninguém?
O maior de 18 anos, é o que está no artigo 793. Então, maior de 18 anos pode ajuizar uma ação trabalhista sozinho, sem seus pais. Ele tem plena capacidade processual. Portanto, ele também pode interpor um recurso, sozinho. A capacidade para interpor um recurso é a capacidade processual trabalhista que ocorre aos 18 anos. Tá? E a legitimidade? Quem tem legitimidade para interpor recurso são as partes, em primeiro lugar, autor e réu, o Ministério Público do Trabalho, não em todas as situações, mas isso não interessa para você, você vai decorar que o MPT tem legitimidade, e o terceiro interessado. Ai, mas quem é o terceiro interessado? Por exemplo, a Previdência Social. Quando a gente fala em acordo, por exemplo, acordo feito em audiência, né? As partes não podem interpor recurso de acordo, não cabe recurso de acordo feito em audiência, não cabe. Está no artigo 831, parágrafo único da CLT. Salvo para a Previdência Social, porque a Previdência ela pode querer discutir alguma coisa relacionada aos recolhimentos previdenciários, e aí ela pode, sim, interpor o recurso. Então, um exemplo seria a Previdência Social como um terceiro interessado, tá? Mas é besta, então, como eu te disse, não quero perder tempo com isso. Vamos voltar. O segundo requisito, interesse é a sucumbência. Qual é a ideia aqui? Só pode interpor recurso quem perde. Concorda? Quem perde alguma coisa. Você pode não ter perdido tudo. Pode ter coisas aí que você ganhou. Mas se você perdeu alguma coisa, você tem interesse para interpor o recurso. Você foi sucumbente. Tranquilo? Tranquilo. Então agora vamos aos mais interessantes, aos que mais caem na nossa prova, que são os pressupostos recursais extrínsecos ou objetivos. Sinônimo, tá? Intrínseco, subjetivo, extrínseco, objetivo. O primeiro requisito é o requisito da regularidade formal, que vai cair na sua prova de segunda fase, então não vou nem mencionar. Aquela história de que você tem que fazer recurso em 2 peças, sabe? Que tem uma série de coisinhas que tem que ter o seu recurso, mas isso vai cair na sua segunda fase, não se preocupe com isso, tá bom? Em segundo lugar, a ideia do cabimento e adequação. Já foi até para tempestividade, deixa porque vai ser o próximo. Também não vou me preocupar com isso aqui também é mais matéria de segunda fase, lá a gente aprofunda um pouco mais para falar de fungibilidade. Mas agora, tudo que você precisa saber é, eu preciso encontrar o recurso cabível para este caso concreto. Isso é cabimento, recurso cabível e adequado para este caso concreto. Então, também é bobinho isso aqui. Agora, o que me interessa mais? Tempestividade. Isso me interessa e me interessa muito. Por quê? O recurso que é intempestivo não será conhecido. Pois bem, você sabe disso que está na sua lousa, mas eu quero ressaltar mais uma vez. No processo do trabalho, graças a Deus, os recursos têm prazo unificado de 8 dias. Há exceções? Há. Mas assim, na verdade é uma exceção trabalhista e uma civilista, porque todos os outros têm prazo de 8 dias. Eu vou te falar quais são as exceções. Exceções. Embargos de declaração. E cuidado, não saia por aí falando, os embargos são diferentes porque o prazo é de 5 dias. Porque eu vou te perguntar, quais embargos? Você tem que me especificar. Os embargos de declaração têm prazo de 5 dias e não de 8. Porque a gente tem recurso de embargos infringentes, embargos de divergência. Esses embargos, o prazo é de 8. Então, o nome é: os embargos de declaração têm prazo de 5 dias. Prazo é diferenciado. E, além disso, o recurso extraordinário, que são 15 dias. Mas até aí, até você chegar num resto trabalhista, boa sorte. Tá? Então, embargo de declaração 5, recurso extraordinário 15. Os demais recursos têm prazo unificado de 8 dias. Fica mais fácil. 8 dias úteis, né? Só para lembrar, 8 dias úteis, porque agora os prazos são contados em dias úteis. Eu queria depois deixar uma lição de casa para você dar uma olhadinha, por favor, na súmula 283 do TST, que trata de feriado local e feriado forense. O que acontece? Feriado local deve ser indicado na petição do recurso. Se o seu prazo foi postergado por causa de um feriado na sua cidade, você tem que indicar isso na sua petição, sob pena de não conhecimento. Isso é o feriado local. Já o feriado forense, que é o feriado, por exemplo, o fórum fechou, esse ano aconteceu isso, o fórum da Barra Funda fechou porque teve uma enchente. Foi considerado feriado forense. O feriado forense, a parte não precisa alegar. Quem vai certificar nos autos é a autoridade responsável pelo conhecimento do recurso.
Então, ó, feriado local, você precisa explicar. Olha, juiz, olha, tribunal, eu não entrei com recurso nesse dia porque foi feriado aqui na cidade. Tem que especificar. Feriado forense não, é o próprio juiz, é a própria autoridade responsável pelo juízo de admissibilidade que vai certificar isso nos autos. É o que está na súmula 385 do TST. Também cai mais em segunda fase, mas não custa falar para você. Além disso, eu queria lembrar para você que Fazenda e MP também tem prazo em dobro. Mesma coisa do processo civil aqui. Fazenda e Ministério Público do Trabalho também tem prazo em dobro. Mas eu queria lembrar com você que aquela história de advogados diferentes, de escritórios de advocacia, desculpa, vou dar um passo atrás, litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferente. Se o processo for físico, o prazo é em dobro. Não, isso é no processo civil. No processo do trabalho, eu tenho litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, e o processo é físico, o prazo é comum. Não se aplica essa regra do prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, em processo físico. Aqui não. Aqui, quem tem prazo em dobro? Fazenda e MP. Acabou. Essa história sempre cai isso no AB, viu? Considere que as empresas A e B são réis no processo, nomearam advogados diferentes, são litisconsortes, né? Nomearam advogados diferentes, de escritórios diferentes e o processo é físico. O prazo é em dobro? Não. Tem uma OJ, deixa eu colocar de novo, é só J310 aí do TST, diz que não e acabou, tá? Aceita que dói menos. Muito bem. Tempestividade é isso e agora eu vou para o que mais me preocupa e o que vai tomar mais tempo nosso. Preparo, custas e depósito recursal. O que nós temos aqui? Você sabe, você conhece a figura do preparo, você sabe que eu até coloquei aqui que um recurso que não tem preparo é deserto, ele não é conhecido por deserção. Eu só não sei se você se lembra disso, que no processo do trabalho a gente não tem só o pagamento de custas, a gente tem também o depósito recursal. E aí é isso que a gente vai ver agora, tá? A gente vai conversar sobre custas e depósito recursal. Vamos começar falando sobre as custas. As custas, você sabe, têm natureza jurídica, bom, tem os artigos aí do CLT, elas têm natureza jurídica de taxa. Você utilizou um serviço da Justiça do Trabalho, você usou o tempo do juiz, você usou o tempo do serventuário, enfim, você usou a luz do fórum, você tem que pagar isso. Então, por isso, as custas têm natureza jurídica de taxa. E enquanto taxa, elas não se destinam a garantir o processo, nada disso, tá bom? O valor das custas é o valor de 2%, que pode ser sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação, depende, sobre o valor do acordo, depende do que aconteceu no caso concreto. Mas o valor é de 2%. Só que a CLT prevê um valor mínimo e um valor máximo. O valor mínimo é de R$ 10,64. O valor máximo, eu coloquei o valor em real aí, mas você não precisa decorar. O que você precisa decorar é que o valor máximo é de 4 vezes o teto da Previdência Social. 4 vezes o limite máximo do salário de contribuição da Previdência Social. 4 vezes o teto. Para facilitar a sua vida, eu coloquei aqui que dá 24 mil e pouco. Mas na sua prova eles não vão pedir valores, eles vão pedir de forma genérica. E aí você tem que saber que o valor máximo das custas é de 4 vezes o teto da Previdência. Tá bom? O que mais que eu tenho que saber aqui? Existem isenções de pagamento de custas. Primeira isenção, fazenda pública. Fazenda não paga custas, ela não vai pagar uma taxa para ela mesma, certo? Segundo lugar, beneficiário da justiça gratuita. Não vai sair por aí achando que tá certo esse povo que fala que agora é beneficiário da justiça gratuita, mas paga custas. Não, paga custas naquela situação de faltar audiência, mas o normal é não pagar. Então, o beneficiário da justiça gratuita não paga custas, ele é isento, é dispensado do pagamento de custas. E a massa falida também não está na CLT, mas está na súmula 86 do TST, que a massa falida não paga custas. Além disso, deixa eu passar aqui para frente. Me faltou alguma coisa? Não. Custas em acordo. Já caiu na OAB. Como é que funcionam as custas em acordo? Acordo é acordo, você concorda? As duas partes abriram mão de coisas. Pois bem, então as custas são divididas. No acordo, regra geral, as custas são divididas, salvo se combinado de forma diferente pelas partes.
Pode ser que as partes digam, não, quem vai pagar as custas é a empresa, quem vai pagar as custas é o empregado, não sei. Mas a regra geral é as custas são divididas 50-50, salvo acordo em contrário. Afinal, acordo é acordo, né? Vai dividir tudo. E aí, deixa eu ver se faltou alguma coisa, se acabou. Ah, sim, o momento do pagamento a gente vai aprofundar mais depois. Mas a regra geral, eu quero que você entenda, é que as custas devem ser pagas no momento de interposição do recurso. Tá? Então, no momento de interposição do recurso, você tem que pagar as custas sob pena de deserção. Beleza, então tá bom. Agora, isso aqui vai ficar estranho mesmo, não teve jeito, eu tentei arrumar, mas saiu, né? Saiu tudo. Agora a gente vai conversar sobre o depósito recursal. Não deu para fazer desse jeito que eu gosto, sabe, uma coisinha por vez, mas tudo bem. Primeira coisa, depósito recursal. Natureza jurídica do depósito recursal. O depósito recursal é uma garantia da condenação. Então, tira da cabeça esse pensamento esquisito, poderia dar outros adjetivos, mas não vou dar, de que a Justiça do Trabalho sempre protege o trabalhador. Então é um absurdo, eu sou empresário, eu sofri uma condenação, eu tenho que pagar para recorrer. Amigo, você não está pagando para recorrer. Primeiro, a gente não protege o trabalhador, ao contrário do que falam por aí, só piora, né? Mas enfim. E segundo lugar, você não está pagando para recorrer, você está garantindo a condenação. Por quê? Teve um juiz, uma autoridade pública, que disse que você deve. Você deve. Ah, mas eu quero recorrer. Tudo bem, mas já teve uma autoridade pública chamada juiz que disse que você deve. Para recorrer, você tem que garantir que você vai pagar. Então, por isso é que a gente tem o depósito recursal. É a garantia de que a empresa vai pagar o que ela deve para o trabalhador. E é por isso que você vai me ouvir muito bem agora, que só o empregador paga depósito recursal. Olha o que eu estou te falando. Nunca, nunca, não existe exceção, nunca o empregado paga depósito recursal. Só o empregador paga. Ah, mas e no caso? Nunca. Guarda isso. Nunca. É só o empregador que paga depósito. Por quê? Porque é ele que é condenado. Ah, mas tem caso de condenação do empregado. Nossa, é tão raro. É tão raro que você não imagina. Ó, eu tô há quase 2 anos na magistratura. Eu nunca peguei um caso de empregado condenado, salvo litigância de má-fé, enfim. Não tem é muito difícil uma empresa entrar com uma ação contra o empregador, contra o trabalhador, perdão. Então, vamos ver. Mas assim, ainda que fosse esse caso, o empregado não paga para recorrer. Quem faz o depósito recursal é apenas a empresa, nunca o empregado. Você guardou o nunca? Quando eu tô em sala de aula, eu grito, nunca! Para vocês não esquecerem. Não vou gritar porque eu tô na minha casa, tem vizinho e tal. Mas é isso, tá bom? Vamos voltar lá. Aí, eu já coloquei obrigados ao pagamento. Eu coloquei para você a tabela de valores vigentes do depósito recursal. É isso aqui. Você não vai decorar. Isso aqui é só curiosidade, porque os alunos ficam perguntando, mas quanto que é? Tá aí. Mas assim, juro por Deus, você não vai decorar. Você vai prometer para mim que você não vai perder tempo com isso. Vocês gostam de perder tempo com coisa que não interessa. E isso não interessa. Então você não vai decorar. Eu só preciso que você entenda a dinâmica do pagamento. Olha só, você tá vendo que o RO custa 9.828? E o RR, os embargos, o recurso extraordinário, 19.657, e o recurso em ação rescisória também? Tá bom, então agora a gente vai para a lousa, porque eu vou tentar te explicar como é que funciona. Opa, fiz besteira. Como é que funciona esse pagamento aqui. Tá aparecendo minha lousa ainda? Tá, ótimo. É que eu dei uma mexida, mas ela tá aí, né? Bom, como é que funciona esse pagamento? O que acontece? Vamos imaginar que você tem uma ação trabalhista e você foi condenado, esse C de condenação, a pagar 30 mil reais. Essa é a sua condenação, 30 mil reais, tá bom? Você é empresa. Você não concorda com essa condenação, então você vai entrar com o quê? Com RO. Você vai ter que pagar 9 mil e pouco ali, né? Vê, vou voltar. Eu não vou colocar valorizado, então vai dar muito trabalho fazer a conta. Mas, ó, 9.800 e pouco. Vamos colocar 9.800? Então você vai ter que pagar o quê? 9.800 reais. A título de depósito recursal. Ótimo. Aí, vamos imaginar que você perdeu seu RO. O que você vai fazer? Vou ter que entrar com, da cor, RR. Aí, quanto que você vai pagar? Eu já sei decortar, é mais ou menos o dobro. Então, vou fazer na calculadora para não fazer besteira, é mais ou menos o dobro, não, é exatamente o dobro. É que aqui a gente está fazendo mais ou menos, né? Eu vou ter que pagar 19.600.
reais. Ótimo. Aí vamos imaginar que o seu RR também não deu certo. Você perdeu. Você vai entrar com embargos. Não é embargo de declaração, lembra que eu falei os nomes corretos? Embargos. Aí vamos olhar na tabela? Quanto é que custam os embargos mesmo? Olha lá, os embargos custam 19.600, 19.600 e pouco, é o mesmo preço do RR, né? Quanto que eu vou pagar? Eu vou pagar apenas R$ 600. Por quê? Calma. Vamos imaginar que os meus embargos não deram certo. Eu vou entrar com recurso extraordinário. Quanto é que custa? 19.600. Quanto que eu vou pagar? Zero. Por quê? Some isso aqui, ó, e vê quanto dá. Você vai pagar só até o valor da condenação. Eu juro para você que 9.800 mais 19.600 mais R$ 600 dá 30 mil. Quando você atinge a condenação, você não paga mais nada. Então você vai pagando até atingir o valor da condenação. Atingiu, não paga mais. Quer ver um outro exemplo besta? Vamos imaginar que a sua condenação seja de R$ 2.000. Só 2.000. Você vai entrar com RO, não é? Quanto você vai pagar? 2.000. E depois, vou entrar com RR. Quanto que eu vou pagar? Nada. Eu pago até atingir minha condenação. É isso que me interessa, tá bom? Sempre assim. Então, por isso que não é um dinheiro perdido. Inclusive, é depósito. Se você ganhar teu recurso depois, esse dinheiro volta para você, certo? É só um depósito. Beleza? Voltei para cá. Então, você já entendeu a forma de pagamento. Isso é o que está na súmula 128, que eu traduzi para você. Agora, quero conversar sobre três coisas, importantes aqui. Cuidado com a súmula 161. Se não houver condenação em pecúnia, não há depósito recursal. Se não houver condenação em pecúnia, não há depósito recursal. Vamos imaginar que o trabalhador entrou com a ação pedindo só a anotação da carteira e o juiz deu. O juiz deferiu a anotação da carteira. Você concorda que não tem condenação em dinheiro? A empresa quer recorrer. Quanto ela vai pagar? Nada. Teve uma vez que caiu. O empregado pediu a emissão do perfil profissiográfico previdenciário, um PPP. O juiz deu. A empresa quer recorrer. Quanto que ela paga? Nada. Tranquilo. Tá bom? E aí, por favor, não se esqueça para a sua prova que tem algumas pessoas que são isentas de depósito e algumas pessoas que pagam, mas pagam pela metade o depósito. Quem são as isentas? Massa falida e empresa em recuperação judicial. Beneficiário da justiça gratuita e entidades filantrópicas. Tá aí, ó, massa falida RJ, recuperação judicial, justiça gratuita e entidades filantrópicas não pagam depósito recursal. E tem gente que paga pela metade. Quem paga pela metade? O empregador doméstico paga o depósito pela metade. As entidades sem fins lucrativos, cuidado para não confundir com a filantrópica, hein? A filantrópica não paga. Sem fins lucrativos paga pela metade. E os pequenos empresários, o que eu coloco nos pequenos empresários? Microempresa, pequena empresa e MEI, microempreendedor individual. Isso aqui você tem que decorar, essas duas últimas coisinhas que estão aqui, olha, não tem jeito, tem caído muito em prova. Quem não paga e quem paga pela metade, tá? Uma outra coisa que eu queria falar com você, que eu esqueci de colocar no slide, tem caído muito em prova. E se por acaso eu errar no pagamento das custas ou no depósito recursal? Lógico, para menos, né? Eu pagar menos, que nem eu errei no meu exemplo, porque não é 9.800, é 9.860 e não sei quanto, eu paguei a menos. O que acontece se pagar para menos o depósito recursal ou pagar para menos as custas? Cuidado, o juiz tem que te dar um prazo de 5 dias para você complementar. Cuidado porque tem questão antiga da OAB com a redação antiga da OJ que trata disso, que é a OJ 140, vou colocar para você. A OJ antes não admitia complementação de custas e depósito recursal, mas agora dá uma lida na OJ SDI 1, número 140 do TST, porque você vai ver que ela prevê que se errar nas custas ou no depósito recursal, o juiz vai te dar um prazo de 5 dias para você complementar o pagamento. Certo? Então tá bom, vamos voltar para o nosso slide. Estamos acabando, a gente tem que ver mais duas coisinhas só. Essa aqui é bem rápida. Efeitos dos recursos. Recurso trabalhista não tem efeito suspensivo, tá no artigo 899. Recurso trabalhista só tem efeito devolutivo. Lembra disso? Por isso que sempre dá para fazer execução provisória da sentença.
Porque o recurso trabalhista, ele só tem efeito devolutivo. Ele não suspende os efeitos da sentença, sempre sendo possível, por consequência, a execução provisória da sentença, que a gente vai ver depois. Agora, será que eu consigo, num caso concreto, pedir... Bom, pedir sempre dá, né? Mas será que eu consigo o efeito suspensivo num caso concreto? É possível. Aí a OAB vai te perguntar, como é que faz para requerer o efeito suspensivo num recurso? Eu vou te dizer simplesmente, requerendo. Como assim requerendo? Depois você dá uma lida nessa súmula. Ah, faltou o item, súmula 414, item 1 do TST. Ela diz que é possível se requerer para o juiz ou para o tribunal o efeito suspensivo ao recurso. Então, embora não tenha de imediato, é possível, por simples requerimento, você pedir isso para o juiz ou para o tribunal. Antes, por que a OAB gosta de perguntar? Antes precisava de ação cautelar. Ela chegou até a perguntar sobre ação cautelar. Hoje não precisa mais. Hoje você faz um simples requerimento. Pode ser até na petição do recurso mesmo, você faz um requerimento de efeito suspensivo. Tá bom? E aí agora nós vamos para a última coisa que eu quero lembrar com você. Famosérrimo princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Super famoso. Cai muito, 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 muito em prova. E aí eu quero lembrar com você para a gente ver a regra geral e as exceções. A regra geral é, no processo do trabalho, não se admite recurso de imediato de decisão interlocutória. No processo civil, decisão interlocutória, aquela decisão que não põe fim ao processo, no processo civil ela é impugnável via agravo de instrumento. No processo do trabalho, não cabe recurso de imediato. No processo do trabalho, vamos imaginar, por exemplo, que numa determinada audiência eu indefira o seu pedido de perícia. É uma decisão interlocutória, concorda? Não cabe recurso de imediato. Vamos imaginar que numa audiência eu indefira a oitiva da sua testemunha. É uma decisão interlocutória, não termina o processo, mas não cabe recurso de imediato. O que é que cabe? Cabe o protesto. Hoje se tem um entendimento de que, nesses casos, é necessário que o advogado proteste, é necessário que o advogado questione aquilo na audiência, para que depois ele possa retomar aquela questão no recurso. Por quê? Olha só, o princípio é da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Na hora não cabe nada, mas se ele protestou, no final, quando eu der minha sentença, no RO que ele vai entrar da minha sentença, que ele vai interpor da minha sentença, ele pode retomar aquela questão, mas só se ele protestou, tá? É como se fosse para evitar a preclusão. Protesta, lá na frente, no RO, eu posso questionar aquela decisão que não deixou ouvir a testemunha, por exemplo. Depois você vai ver que existe uma decisão interlocutória que admite mandado de segurança. Não é recurso, é mandado de segurança, que é a concessão ou não de tutela de urgência. Se é concedida ou não tutela de urgência antes da sentença, cabe MS. É uma decisão interlocutória que admite MS, mas é a única. Aí isso a gente vê na aula de MS, não é recurso, hein? Tem gente que fala que isso não é errado, porque não cabe recurso, mas cabe MS. Quer dizer, cabe MS, então cabe recurso. Não. Cabe mandado de segurança só nessa situação, que você vai ver, que é de concessão ou não concessão de tutela de urgência antes da sentença, e MS não é recurso, né? Então, enfim. Bom, agora vem as exceções. Na verdade, existe uma exceção que é relevante para a sua prova. Nós vamos falar sobre, na verdade, duas decisões interlocutórias que, embora sejam interlocutórias, admitem recurso de imediato. As duas são decisões de incompetência. Então, vou colocar na minha lousa, já estou até escrevendo aqui, esqueci que não estava. Vou colocar na minha lousa para a gente falar sobre essas decisões. Como regra geral, não cabe recurso de imediato de decisão interlocutória, salvo, dizem aqueles artigos que estão lá no slide, no caso de uma decisão de incompetência da Justiça do Trabalho. Imagine, por exemplo, que eu esteja julgando lá, tá famoso agora isso, a pessoa entrou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo o saque dos depósitos do FGTS por causa da pandemia. Esse é o pedido dela. Entrou com ação na JT, em face da Caixa Econômica Federal, eles sempre entram em face da Caixa Econômica Federal, pedindo, eu quero o saque dos meus depósitos do FGTS por causa da Covid, da pandemia. Eu, Renata, reconheço a minha incompetência. Tem súmula do STJ dizendo que eu sou incompetente, mas tem juiz que não reconhece, tá? Eu reconheço minha incompetência. É uma decisão interlocutória, você concorda? Porque o processo não vai necessariamente terminar.
Mas, porque eu posso enviar o processo, eu extingo, mas eu posso enviar o processo para um outro local. Eu reconheci minha incompetência e mandei o processo para a federal, dessa decisão cabe recurso ordinário. É uma decisão interlocutória, porque o processo não terminou, mas dessa decisão cabe recurso ordinário. Por quê? Porque é uma exceção. E a segunda exceção é a decisão de incompetência de um TRT com envio dos autos para outro TRT. Vamos imaginar o seguinte: você ajuiza uma ação aqui em São Paulo, cai na minha vara. São Paulo é o TRT da segunda região. Caiu lá na minha vara, 29ª Vara do Trabalho aqui de São Paulo, a vara que eu estou atualmente. Tá. Só que eu olho e eu falo, eita, mas não é aqui não. Não é em São Paulo. Isso aqui era para estar tramitando lá em Minas, no TRT da terceira região. Eu reconheci a incompetência do meu tribunal e mandei para outro tribunal, que é o TRT da terceira. Mudou o tribunal, ó. Um TRT reconheceu a incompetência dele e mandou para outro. Também cabe recurso ordinário. Então, nessas duas exceções que estão na lousa, se a Justiça do Trabalho reconhece a sua incompetência, manda para outro juiz, outra justiça, federal, civil, enfim, estadual, perdão, enfim. Ou, se eu reconheço a minha incompetência, faço parte de um tribunal, reconheço a minha incompetência e mando para outro tribunal, também cabe recurso ordinário. Nos dois casos são as duas exceções. São ambas decisões interlocutórias que admitem recurso ordinário. Olha, se eu fosse você, eu decoraria essas duas exceções, porque elas caem muito. Eu contei uma vez, elas já caíram 8 vezes em provas da OAB. As duas. Especialmente essa segunda. Essa segunda caiu 5 vezes. 5 ou 6 vezes. Esse negócio de mudar o tribunal. Então, começou em Minas Gerais, foi para a Bahia. Ele vai te informar que mudou o tribunal. Daí cabe RO. Tá bom? Já até passei do tempo, mas vimos tudo que a gente tinha que ver em matéria de recursos. Agradeço muito a sua atenção e a gente se cruza em outros encontros de processo e de direito do trabalho. Até a próxima!